está pontuando uma época, um tempo. A história da Bíblia é a história da família. É a história que Deus quer conectar, sabe, os filhos com o pai com o filho. E obviamente estou falando de mãe também, né? Mas a gente ama isso, a gente ama, porque é isso que Deus ama. Deus ama a humanidade. Deus ama restaurar as coisas. Se Ele do nada fez tudo, irmão, imaginando do que já existe, fichinha para Ele. Amém? Deus está fazendo isso na vida de cada um de nós. É maravilhoso a gente poder, sabe, viver, experimentar isso e ainda ter o privilégio de ser, né, uma parte dessa porção que Deus, às vezes, né, nos dá esse privilégio da gente poder, por sua graça maravilhosa, ser, né, um canal de Deus. E pessoas são diferentes. Diga comigo, pessoas são diferentes. E a gente acha que, não, o fantástico é o fulano, ciclano. Não, irmãos. Todos nós, aos olhos de Deus, nós somos especiais. Nós não precisamos ter uma performance para ser aceito. Nós somos aceitos e acabou. Independente dos seus erros, das suas falhas, Deus te aceitou e me aceitou. Amém? E tantas vezes a gente está na busca desse aceite. Se eu fizer certo. Se eu fizer tudo certinho. Não é sobre fazer certo para ser aceito. É porque eu sou aceito. Deus me ajuda a começar a fazer as coisas certas. Do plano, do ponto de vista de Deus. Da sua vontade, do seu querer. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês nesses minutos que a gente tem. Eu não vou dizer quanto tempo, mas eu acho que eu vou ser um pouco mais rápido do que o normal. Mas da nossa gratidão ao nosso Pai, né, a vocês, irmãos, como família que nós somos em Cristo Jesus. Temos falado nesse mês, né, de novembro sobre o que, gente, que nós estamos falando no mês de novembro? Sobre identidade. Diga identidade. E nós temos falado algumas semanas já sobre descobrindo, né, quem somos em Cristo. Mas hoje eu gostaria de talvez ser um pouquinho mais específico. Já que nós temos descoberto quem nós somos em Cristo, eu queria pegar o ponto ainda dentro do livro de Romanos, capítulo 8, para dizer o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Se é que você vai precisar do tema, não precisa? Diga comigo, em Cristo eu sou. Diga mais uma vez, diga em Cristo eu sou. Amém? Para trazer um ponto de apoio, eu gostaria de ler Êxodo capítulo 3, verso 14 e 1 Coríntios 15, 10. Êxodo 3, 14 diz assim. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Só para contextualizar você, Deus fala com Moisés, né, que tem esse aspecto como aquele que levaria e carregaria, né, a missão da libertação, do libertador para o povo de Israel que estava num cativeiro. Então Deus se apresenta para Moisés e ele diz para Moisés, eu sou o que sou. Eu não vou entrar aqui no mérito, senão a gente vai para um caminho que não é objetivo nessa manhã. Então, eu sou o que sou, foi o que Deus disse para Moisés, a partir do momento que Moisés questionou, se eu vou fazer isso com o faraó, ele vai dizer, quem é que esse eu sou? E o povo também vai perguntar, quem é esse eu sou? Porque se Deus era conhecido para o povo de Israel em muitas facetas, como o Jirê, né, o provedor, o Rafá, como aquele que cura, né? E agora, como é que eu vou falar para esse faraó e para os filhos, para o povo? Quem é você, Deus? Porque Deus estava se revelando a Moisés. E Moisés, você sabe que ele era um hebreu, porém, ele não foi criado naquela cultura hebreia. Ele foi criado
na casa do palácio do faraó. Então ele foi tido como um filho para a filha de faraó. E ele é ensinado dentro dessa cultura. Qual cultura? Diga comigo, não de escravo, mas de filho. Deus estrategicamente fez isso para fazer algo, e eu não tenho tempo para mostrar, mas a maioria de vocês sabem. Mesmo ele não sendo criado como um escravo hebreu, e sim sendo criado no palácio pela filha de Faraó, Moisés não era um escravo, entre aspas, porém, ele ainda não conhecia a sua identidade verdadeira, não como filho da filha de Faraó, mas como um filho do propósito do Eterno. Isso foi importante para que levasse Moisés a um lugar para começar uma jornada de propósito de não escravo para filho. E essa é a jornada que Deus está fazendo conosco, irmãos. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado na fé, mas Deus quer que você saia da ideia de ser um escravo para ser um filho. Você sabe muito bem que Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos. Se você for para o original, essa palavra é escravo, tá bom? Eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu, mas um amigo sim, um amigo tem intimidade, amém? Mazinho ontem falava, muitos tiveram que sair para trabalhos, missões, né, de trabalho. E o Mazinho falava ontem, e ele fez uma pergunta muito interessante, entre tantas outras que fizeram colocada aqui dos meus irmãos. Eu fui o último que ministrei ontem aqui. E eu falei, caramba, como é que eu consigo ministrar depois disso tudo que eles falaram? Cada coisa rica, irmãos. Muitos estavam ministrando ontem pela primeira vez. Que maravilha, que alegria. É a gente ver filhos, sabe, avançando no propósito. Sabe, cumprindo o propósito de Deus. Quanto me alegrou ontem, quanto. Até os que já têm um pouco mais de costume, como o meu mano Saulo. Cara, cada coisa preciosa que ontem a gente ouviu e compartilhou. Por isso estou falando, eles acham que eles foram os que mais receberam. Você não sabe de nada, como diz o outro inocente. Nós fomos extremamente abençoados e ministrados. Verdade ou não é? Eu já me perdi todo, mas ok. O eu sou, a identidade. A frase do Mazinho, obrigado, tá vendo? Eu preciso de uma Carmen na minha vida. Aleluia. Eu encomendei um negócio, tá? O Marzinho falou assim, quem tem um amigo? Aí, né, as pessoas levantaram a mão. Normalmente a gente tem sempre um amigo, graças a Deus, amém? E se você não tem, você precisa pensar, quem eu posso contar? Porque não é só sobre Deus, é sobre Deus na prática. Às vezes a gente, como foi falado aqui, a gente terceiriza as coisas. Quem você busca quando você precisa de um conselho sábio, maduro, além do Senhor, amém? Tem coisas que é tete a tete, é só você e ele. Não adianta botar ninguém, não vai dar certo. Mas tem coisas que Deus quer que você conte com pessoas que vão te dar um conselho, uma direção, uma ajuda, um socorro, um ombro, um abraço, uma exortação. Amém? Quem é seu amigo, gente? Quem é que de fato você conta? Nós estamos nessa caminhada da fé, talvez uns aqui há 20, 30, 40 anos. Quem você conta? Quem você vai buscar? E ele perguntava, quem é seu amigo? E normalmente você conhece uma realidade de um amigo, sim ou não? Você sabe o que ele sente, o que ele pensa, se ele está bem ou não. Tem gente aqui, por mais que a gente, sabe, esteja aqui sempre, né, no sentido daquilo que a gente precisa transmitir, falar, mas quem nos conhece às vezes sabe que nós estamos vivendo um tempo às vezes de tribulação, de angústia, no olhar, na maneira. E graças a Deus que a gente é livre para ser assim, amém? A gente não quer aqui de forma nenhuma, sabe, performático, sabe, mascarar. Não. Mas o meu compromisso não é comigo mesmo. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra.
Então ele não tem compromisso só com meus desejos, com as minhas vontades, com os meus, como diz, sem aqui nenhuma ideia, sabe? Assim como o nosso mimimi. Não que Deus não se porte conosco, mas Deus quer nos amadurecer, amém? Nos fazer responsáveis para responder. O que a palavra responsável diz, irmão? Resposta, responsivo. O que Deus quer que eu responda para Ele? Se Ele está dizendo eu sou, Deus quer que eu responda para Ele. Se tu está dizendo o que tu é mesmo. Tá ligado? Tá ligado? Eu amo isso. Rafael, para cada ligado, eu fico mais ligado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Já tomei, antes de começar, obrigado. 1 Coríntios 15, verso 10. Tem-se por entendimento que Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo que ele mesmo diz que é como se fosse um abortivo, né? Gerado fora de tempo, né? Ele é o último dos apóstolos daquele tempo. É ele que está escrevendo, né? Inspirado pelo Espírito de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, que vai falar sobre o tempo todo, sobre a ressurreição de Cristo. Mas no verso 10, eu amo essa ideia. Eu amo as ideias de Deus. Você ama as ideias de Deus? Você precisa amar as ideias de Deus. Não tem ninguém que tem ideia como ele tem ideia. Ninguém pensa que nem ele pensa. Ninguém planeja como ele planeja. Ninguém nos toca como ele nos toca. Que bom é poder receber um abraço de um pai, de uma mãe natural, de um amigo, de um irmão. Mas nada se compara a um abraço do Pai eterno. Como que a gente se sente abraçado? É ou não é, Rafa? Foi natural que você sentiu ontem? Talvez você tenha recebido o abraço do seu pai e da sua mãe, que delícia. Mas, meu irmão, quando a gente recebe o abraço do Pai, e ao mesmo tempo ele é o El Shaddai, El de poderoso, e Shaddai, de como uma mãe que amamenta o seu filho ao seio. Irmão, Deus não deixa nada escapar. Deus não é homem, amém? Embora a gente sempre faça a figura de Deus como o Pai, às vezes a gente naturaliza demais. A gente pensa que Deus é homem, Deus é espírito. Espírito não tem sexo. Amém? Agora, em muitos momentos ele é como um pai, em outros momentos como mãe. Porque dentro da sua característica ele quer que você ressignifique, entenda alguns aspectos. Deus às vezes precisa ser como um pai, forte, firme, seguro. Às vezes Deus precisa ser como uma mãe, sensível, amém? Carinhoso, não que pai não é carinhoso, amém, irmão? Mas você entende o que eu estou falando. Ah, mas eu nunca recebi isso do meu, nem conheço. Seja bem-vindo, você é adotado pelo Eterno. Em todo momento que você tiver aquela ideia assim, eu estou sozinho, só eu e Deus. Está maravilhoso, irmão. Se tiver você e Deus, está tudo resolvido. Mas como Deus é um Deus que ele não pensa num aspecto daquilo que será, mas daquilo que você é. Sabe como é que Deus significa isso? Te colocando numa família. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 que Deus faz que o solitário habite em. Amém? Você está precisando de uma mãe? Tem um monte de gente querendo ser mãe aqui de você. Não é, tia Elza? Você está querendo ser filho, irmão? Tia Elza quer ser sua mãe. Quer te adotar. Estou falando... Amém? Amém, Silvia? Não é verdade, Silvia? A Silvia até pouco tempo atrás, não que isso não tenha valor, mas ela sente uma saudade enorme do filho que ela perdeu. Muito grande, né, Silvia? Mas a gente falou para ela, ô Silvia, você quer ser mãe? O Saulo, ele não tem mais mãe natural, já está no céu. E o Saulo falou, eu quero ser seu filho. E a Silvia, então você é meu filho. Eu falei, já que esse negócio é bom, deixa eu fazer o seguinte, mesmo eu tendo a minha mãezinha que ainda está aqui, eu falei, ô Silvia, eu quero ser teus filhos também. Inclusive ele se chamava Sérgio, né, Silvia?
Sabe como é que se resolve isso, irmãos? Desse jeito. Você não tem pai? Deus pode te dar um pai, mas não confunda, não é um pai natural, não é uma mãe natural. Pode fazer o lugar ou o papel, mas nada se compara ao pai eterno, à mãe eterna. Amém? Não é, Tânia? Você não está recebendo um pai e uma mãe? Aqui nessa terra, amigos, irmãs. Tem uma aí, ó, que te abraça como mãe, como alguém querida. Vocês são queridos, irmãos. Vocês são queridos porque nós somos, sabe? Vocês são queridos porque o Pai, o Eterno, Ele fala, você é meu filho. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Diga, eu sou o que sou. Diga, eu sou o que sou. A Cíntia teve que sair, ela tá indo fazer um exame. E ela precisou sair porque ela teve que marcar com urgência. Você sabe que ela está atravessando um momentozinho aí de uma questão, né? Ela foi ao especialista essa semana. Essa semana começou hoje, né? Na semana passada, mais precisamente na sexta-feira. E começou a identificar algumas coisas. Mas Deus é a nossa cura, é a nossa restauração. Amém? Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar graça. E se o homem não puder fazer, ele pode fazer. Mas Paulo vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. A graça de Deus sobre você não é inútil. Diga, não foi inútil. Eu sou de uma época que tinha uma banda que dizia, nós somos inútil. Quantos bailes e quantos festivais e quantos lugares a gente estava lá, nós somos inúteis. A gente somos, né? Essa era a frase literal. A gente somos inútil. Às vezes, num aspecto, você pode até mesmo falar, cara, eu sou apenas, se é lugar de servo, tudo que eu faço não serve mais. Quando eu estou no lugar de filho, eu demovo de um lugar. De fazer algo para ser aceito para um lugar onde eu sou aceito por causa da graça redentiva de Cristo Jesus e a sua obra de restauração. E é isso que ele tem feito na minha vida, na sua vida. Então, a graça para comigo não foi inútil. Aí ele vai dizer, eu não vou entrar aqui no mérito, antes trabalhei mais do que todos eles. Mas eu quero ficar com Romanos 8:37. Diz assim, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é amado. Não deixe que essa verdade, que é a verdade do reino, ela fuja da tua posição. Que posição? De receber que eu sou um amado. Que eu pertenço. Diga comigo, eu pertenço. Diga, no império, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa. Diga, no reino, eu não preciso fazer nada para alcançar o que já recebi por sua graça. Se você não conseguir se colocar nesse lugar, você vai ficar anos e anos dentro da igreja, se achando como um escravo. Se eu fizer certinho, o Sérgio vai me aprovar. Meu irmão, se você precisa da minha aprovação, sabe, você vai ser frustrado. Porque em algum momento, talvez pelos seus sentimentos ou com alguma ideia assim, eu vou frustrar você. Mas se você souber que você não precisa da minha aprovação, porque você já foi aprovado pelo Eterno, a partir disso, o seu desempenho, que não é desempenho por desempenho, é pela sua jornada da sua fé em Cristo Jesus, vai tudo se ajustando, se colocando, e você vai recebendo a sua herança que você tem de Deus, e você vai cooperando, um parceiro daquilo que Deus começou em Jesus e que hoje Ele está realizando pelo seu Espírito que habita em mim e em você. Por isso a palavra de Deus, se eu não me engano, em João, vai dizer, sabe, ele vai falar assim, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz, porque nós somos coparticipantes dessa obra. Em outra versão, Romanos 8:37 diz assim, mas apesar de tudo isso, aí você tem que ver tudo que está desde o Romanos capítulo 8, verso 1.
Nenhuma condenação a Cristo Jesus, bababá, nem a morte, nem a vida, lembrou? Aí ele vai meio que finalizando o capítulo, ele vai dizendo aqui no verso 37, em outra versão, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora, diga vitória esmagadora, por meio daquele que nos amou. É uma vitória esmagadora, meu irmão, que pisou na cabeça da serpente lá em Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis, no início de tudo, Deus, no plano eterno, já estava esmagando a cabeça da serpente. E a Bíblia vai dizer, no livro de Romanos, que vai dizer, o último inimigo a ser derrotado é qual? Diga a morte. E a Bíblia diz, em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos. Ontem nós falávamos aqui, tem alguns irmãos que já foram, já estão no Senhor. Mãezinha do Saulo, vocês não tiveram o privilégio de conhecer. Eu tive. Carmen também. Tem alguns irmãos que já nos precederam, foram na frente. Rosáurea, alguns irmãos que nós falávamos aqui, foram. Mas eu quero te dizer uma coisa, é uma vitória esmagadora. Por isso que eu sou mais do que vencedor. Sabe o que é vencer? O Rafa é atleta. Todo atleta, ele ganha e perde, sim ou não? Mas um filho de Deus sempre ganha, mesmo quando perde. Aí não dá para fazer essa matemática, porque você não vai ter que compreender isso. Porque não é sobre não perder, é como se perde e o porquê perde. Qual é o propósito de se perder? Você vai falar com grandes campeões. Estou falando nessa realidade natural da vida. Você vai perguntar para eles como que eles chegaram a alcançar um pódio, um prêmio. Você vai ouvir eles dizendo assim, foram muitos momentos de derrota e de sofrimento. Caía, levantava, perseveravam, tomava uma pancada, se levantava, até que eles chegaram lá. E o grande desafio é quando alguém chega aonde sempre sonhou. Porque se manter aonde sonhou para chegar, ficar ali, é uma outra realidade. Porque a maioria das pessoas, quando chegam ali, elas, às vezes dizem, eu já cheguei onde eu estou, e aí elas, sabe, como quem diz assim, afrouxam, e aí, às vezes, pode ter uma queda que é tão brusca, que talvez nunca mais chegue lá. Mas os grandes campeões, eles entendem, naturalmente, sobretudo nós espiritualmente, que nós vencemos hoje e continuaremos vencendo amanhã. Se o diabo ficar te lembrando da sua derrota, você precisa entender que no propósito, às vezes as suas derrotas, as minhas, elas têm um plano de nos fazer ainda mais entendedores no conhecimento da nova mente, da nova criatura, da nova renovação, que eu sou mais do que vencedor. Por isso, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não se permite entrar numa angústia. Tribulação faz parte. Mas angustiado é alguém que está dizendo assim, por que eu estou angustiado? Eu estou deixando de confiar no Senhor. Eu estou querendo tomar essa conta na minha mão. Não vai dar. Não é, Rafa? Não vai dar. Sabe o que você faz? Solta, irmão. Fala, Deus, eu te entrego. Não dá para levar isso. Não consigo levar. Está angustiante. Porque aí no fundo, por que a angústia? Porque a gente quer assumir o controle. E eu e você não conseguimos. Perplexos, mas não desanimados. Outra versão diz assim, sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Nós não somos uma terra arrasada, irmão. E se tiver também, ele tira do arraso, amém? Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Diga, eu não serei desamparado. Meu irmão, toda vez que eu passo pelo sentimento, que eu passo, você também, sentimento é uma benção. Eu passo pelo sentimento de estar sendo desamparado. E eu preciso me lembrar, Deus não me abandonou. Deus não me deixou. Ah, mas fulano me deixou. Ciclano me deixou. Ciclano me traiu.
Ah, não sei o que, fulano, meu filho fez isso, minha filha fez aquilo. Ah, meu Deus, por que isso está me acontecendo, meu Deus? Fico perplexo, me sinto desamparado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia afirma, inclusive já na Nova Aliança, no Novo Testamento. A Bíblia diz, eis que eu estou convosco todos. Se Ele está, Ele está. E Ele é fiel, Ele não mente. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Isso é coisa de gente humana. Que uma hora diz alguma coisa e depois não cumpre. Vai depender, né? Com Deus não vai depender. Ele diz, eu estou com você, eu estou com você. Mas Senhor, eu estou todo sujo, todo arrebentado, voltei lá para a lama. O que eu faço agora? O Senhor não vai vir aqui, né? Ele fala, eu vou. Eu vou aonde tiver necessidade para te buscar, eu te busco. É esse amor que você precisa conhecer. Que depois de você conhecer Ele, você nunca mais vai querer conhecer outro tipo de amor. Porque nenhum desses amores vai superar, suplantar o amor dEle. Por isso que muitas vezes nós ficamos carentes. A gente está querendo encontrar no homem aquilo que o homem não pode nos dar. Por mais que mãe, pai, irmão, filho, esposo, esposa. Por isso que a Bíblia vai dizer que para Israel, como povo de Deus, Deus fala assim, Deus vai fazer que dá estéril a mãe, que seja mãe e que dê muitos filhos. Sabe por quê? Israel se sentia desamparado, se sentia abandonado. Fala assim, eu vou ser a mãe que vocês me abandonaram, mas eu não abandono vocês, eu vou atrás de vocês. Vocês são minha. Falando sobre Israel, vocês são meu povo. Amém? É assim que Deus olha para mim e para você. Qual é a aplicação que nós podemos trazer do livro todo de Romanos, irmão? Desde o capítulo 8 até o verso 39, se eu não me engano. Se alguém puder conferir se é isso mesmo, o verso, para não falar besteira. Mas qual é a aplicação que eu quero trazer e eu já vou terminar? A aplicação é, você não é vítima. 39. Então, capítulo 8 de Romanos, só para... Você sabe que os livros, esse negócio de capítulo e versículo, foi os homens que colocaram para ter um pouco mais, né, de condição, né, de ajuste, para a gente facilitar a leitura, né, para a gente se reposicionar e tal. Porque a Bíblia é um livro só, é né, uma carta, né, um papiro que foi escrito, vários compilados, né, de várias coisas, tudo junto, né? Uma coisa só, escrito. Então, capítulo, número, versículo, não, isso como é que fala isso aí? Isso foi feito, né, para melhor compreensão, se é que a gente pode dizer assim. Então, você não é vítima. Diga assim, eu não sou vítima. Diga, eu sou vencedor. Sabe por que você é vencedor? Não é porque você é forte, mas porque Cristo te amou primeiro. É isso que te faz ser um vencedor. Ser amado, porque Cristo te amou primeiro. Mesmo, diga comigo, mesmo que tudo, diga tudo, pareça contrário. O amor dele, o amor do eterno, ele me sustenta e ele me garante vitória. Amém? Todas as vezes que a gente fala de vitória, porque é natural, a gente sempre vai trazer uma comparação. O que é vitória? Por isso que Paulo vai falar, irmão, que é esmagadora. Paulo vai dizer que ele em Cristo é como se é um triunfo. Era muito comum depois das guerras e das batalhas, depois que você vencia o inimigo, eu não sei se você sabe disso, que se cortava a cabeça do oponente e se carregava como um troféu para dizer, eu venci aquele que queria me vencer. E normalmente o exército inimigo, quando via isso, se já não tinha dado o pé, era hora de dar. Porque é um triunfo, é um sobrepor, diz assim, você não consegue, vir contra mim. Quando Paulo está escrevendo isso, ele está entendendo, ele sabia que os romanos sabiam muito de batalha. Eles sabiam muito de guerra. Então Paulo usa comparações e faz, analogias e ideias para que isso possa ser mais claro para ele. E por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo nós triunfamos. Amém? A cabeça, meu irmão, já foi esmagada. Amém? A cabeça da serpente já foi esmagada. O que eu faço e você faz?
como águia. Eu pego a serpente que está no terreno dela, que é aqui a terra, que é esse pó. Faço o quê? Com as presas como águia que eu tenho, eu pego e subo. O que acontece? Quando você sobe para a atmosfera, ela não está preparada, diga a serpente, não está preparada para subir na atmosfera das alturas. Deus te fez assentar com Ele aonde? Foi na terra? Foi nas alturas que Deus te estabeleceu em Cristo. Ali está o nosso campo de vitória. Não está aqui, aqui é uma consequência. Se eu triunfo com Cristo aonde eu já estou estabelecido, não vou estar. Se eu triunfo num lugar que Ele já me estabeleceu, está feito, a batalha já está vencida. Não vai ser vencida. Embora todo tempo todo eu diga, essa batalha eu vou vencer, essa batalha. Você não vai vencer, você já venceu. É uma questão de posição. Efésios capítulo 6, a armadura não é para você vencer, é para você defender o que você já tem. Vou repetir, Efésios não é para você vencer, é para você defender o que você já tem. Amém, irmão? Isso faz uma diferença enorme, irmão. Porque eu sinto que nem você. Muitas vezes mas eu preciso entender. O que Cristo fez é definitivo. E eu só preciso me reposicionar naquilo que Ele fez. Senhor, Tu já me estabeleceste. Até na antiga aliança, irmão. Está na antiga aliança. Você quer saber onde está? Eu te coloquei como cabeça e não por cauda. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos, isso era uma profecia que seria cumprida em Cristo Jesus, irmão. Já se cumpriu, diga, já se cumpriu. Então, o que eu posso dizer e afirmar para você? Eu vou terminar com essa ideia de Romanos 8. É um retrato completo da nossa identidade em Cristo. Posso ouvir um amém? Essa é a conclusão do capítulo 8 de Romanos. Do verso 1, livres da condenação. Do verso 9 ao 11, habilitados e guiados pelo Espírito. Do verso 15 ao 17, filhos e herdeiros de Deus. Se você quiser conferir, confere lá depois. Porque é isso. Verso 37, mais que vencedores pelo amor de Cristo. Escute o que eu vou te falar. O diabo quer te lembrar do que você fez. O tempo todo. Ele é o nosso, não é isso que a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse? O acusador, diante de quem? Dos irmãos. Ele nos acusa, inclusive, diante de Deus. Hã? É dos irmãos, né? E ele diante de Deus está querendo dizer, esse teu filho aí? Como se Deus tivesse uma crise. Não, quando o meu filho faz uma coisa certa, o Saulo, vem aqui, Saulo. Ô filho amado. Você é muito amado, filho. Mas o que você fez, Saulo? Sai daqui. Sai daqui. Você acha que o Deus eterno é assim? Isso sou eu e você com os nossos sentimentos. Para ser aceito, é sempre se eu faço coisa certa. Sai desse lugar, demova desse lugar. Não que Deus vai dizer, eu não estou nem aí para você. Não é isso. Mas Deus diz, você é filho. Mesmo quando você erra, você é filho. Não se esqueça do lugar que você é filho. Volte para o lugar da onde você caiu. A Bíblia diz, da graça caíste. Sabe quando você cai da graça? É quando você para de acessar o Cristo e você vai para a lei. E você começa a achar que é a tua maneira que vai te fazer agora ser aceito por Deus. Não. Não troque, não inverta a ideia que você vai se complicar. O diabo quer te lembrar do que você fez. Deus quer te lembrar de quem você é. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão. Se você está um do lado de um, do atrás, na frente, diga, o diabo quer te lembrar do que você fez. Mas diga para ele, Deus quer te lembrar de quem você é. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus?
Quantos podem dar um aplauso ao Senhor, o doador da vida, o restaurador dos nossos corações, daquele que nos reposiciona para a sua própria glória e honra? O diabo quer me lembrar do que eu fiz, do que eu errei, mas Deus quer me lembrar de quem eu sou. Por isso eu comecei dizendo, Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Paulo, ele entende, entra nessa esfera, nessa atmosfera, e ele vai dizer, por tua graça, eu sou o que sou. Amém? Aleluia. Quando, escute por favor, quando verdadeiramente soubermos quem nós somos em Cristo. Diga, somos em Cristo. Escute agora. E fale comigo, por favor. Diga, o pecado perderá o poder. Diga, o medo perderá a voz. Diga comigo. E o passado perderá a força. Vou repetir. O que eu sou em Cristo, o pecado perderá o poder. O medo perderá a voz e o passado perderá a força. Qual é o meu chamamento? Qual é o seu chamamento, irmão? Se você tem vivido sem entender sua identidade, com culpa, um filho que não entende a sua identidade, ele vai, cair na culpa, no medo e na insegurança. Diga culpa, medo e insegurança. Todas as vezes que você for para aí, você se deslocou da sua identidade que você tem como um filho. Amém? São exercícios que a gente precisa fazer. Agora, escute o que eu vou falar, por favor. Eu estou falando toda hora, escute. Sabe por quê? Não é só aqui, irmão. Não é ouvir só com os ouvidos naturais. É ouvir com os ouvidos espirituais. O que Deus tem trabalhado no meu coração é porque além daquilo que eu estou falando, isso não é apenas algo que sai da boca, como algo, uma falácia. Não, é algo que é uma cultura dentro de mim. Sérgio, por que você está culpado? Por que você foi para aí? Por que você está com medo? Por que você está inseguro? A partir do momento que isso não for apenas algo que está fora, mas algo que está dentro. Isso se chama cultura do reino. Eu não só falo, eu tenho ele dentro. E não tem aparência. Não foi isso que Jesus ensinou? O reino de Deus não vem com aparência. Não era os cavaleiros, os carros, os poderes. Isso está lá no Salmo 20. Eu não venço com batalha de carro, não é pela força. Amém? Eu venço, sabe como? Por aquilo que eu entendo aonde Cristo me estabeleceu. É aqui que está o meu lugar e o seu lugar. Os filhos de Jessé, não é verdade? Está lá. Estava lá tudo, foi chamado tudo, mas o Davi não foi. E assim vai, irmão. Olha para a palavra da Bíblia. Atos capítulo 19. Os caras viram os irmãos lá da igreja apostólica fazer grandes obras. Os filhos de Seva foram tentar fazer a mesma coisa. Tomaram um couro. Foi ou não foi? Os demônios, irmão, caíram de pau em cima dos caras, rasgaram eles todos. Aí tem crente. Crente é alguém que crê, amém? Tem crente que acha que vai acontecer com ele. Meu irmão, o demônio não te toca se Deus não te permitir. E se te tocou é porque Deus permitiu, Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele não tem autorização para tocar na minha vida e na sua vida. Então não ande como alguém que é escravo, ande alguém como é filho. Porque se alguém tocar em você, é que nem quando você era criança na escola. Ei, tu vai ver só, vou chamar meu irmão. Amém? Que tem um monte de irmão que vai te defender, amém, irmão? Vou chamar meu pai, tu vai ver só. Sim ou não? Cara, é assim que funciona no mundo espiritual. O diabo te tocou? Tu fala, espera aí só um pouquinho. Papai, tá me fustigando aqui, tá metendo a mão em mim. Aí Deus fala assim, é só para treinar. Você vai ser que nem um boi selvagem. Cada vez que o diabo te ferir, tu vai ficar mais bravo.
Se é que um dia ele vai desistir, que eu acho que não vai, porque o bicho é perseverante. Mas se ele não desistir, ele já vai saber, ali está complicado o negócio. Não vai dar para ir por aqui. Tem hora que o diabo fala assim, não dá mais para entrar por ali. Amém? Ele não vai encontrar mais, mas não é porque você é o cara agora não. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Fala para o teu irmão aí, está ligado? Glória a Deus. Eu sou jovem também, irmão. Talvez com um pouco mais de tempo. Né, Sueli? A gente é jovem. Aquele ali, ó. Tu acha que ele é mais jovem do que eu? Presta atenção. Tu acha? Ali. Tô brincando. Magno, por que me persegue? Já tô não nessa. Irmãos, para terminar o que eu não consigo terminar. Ele te chama para viver como filho amado, guiado pelo Espírito e mais do que vencedor. Amém? Acho que eu já falei sobre isso, gente. Ou não? Se não fala, eu estou só relembrando. Até porque, diga, relembrar. O que é relembrar, irmão? Lembra de novo. Toda vez que você encontrar a palavra reposicionar, reconstruir, está fazendo o quê? Reviver, revestir. Isso tudo está, revista-se de novo, volte de novo, lembre-se de novo. Cara, é isso, tornar a lembrar, recordar, relembrar. Tem até uma frase que diz recordar porque normalmente você não quer recordar de coisa ruim, você recorda de coisa boa, amém? E ela te faz viver, te faz sentir de novo aquilo que um dia você sentiu, amém? Eu conheço uma história muito interessante. Existem algumas dessas. Inclusive nós conhecemos pessoalmente. Eu, Carmen, Cíntia, Saulo. Um irmão que foi mendigo. Que se tornou, posteriormente, a redenção de Cristo na vida dele. Um dos maiores compositores no meio cristão. Que foi pastor lá na Vila da Penha. Esqueci o nome dele, Saulo? Wilson Santos. Nosso Deus é soberano, Ele reina. Quem é um pouquinho mais, não é velho, é mais, sabe, mais jovem, mais tempo, né, Chelsea? Irmão, como pode? Como pode? Um cara que foi arrebentado pela sociedade, mas que o amado Deus o restaurou e fez com que as canções que Deus colocou no coração fosse cura e restauração para a nossa vida. Não pense que a sua dor é só para te marcar. A sua dor, como diz o Rodolfo, é remédio tantas vezes para curar pessoas. Amém? São tantas músicas, sabe, que esse irmão fez. Lembra mais de alguma outra mais rapidamente, Saulo? Assim, eu me lembro de uma música, mas a melodia não está vindo, então, sabe, mas ela fala sobre batalha, sabe, que era o coração de Deus, chora, sente, sofre quando vê aquilo que Ele criou para a sua glória, escravos do pecado. Vocês nem conhecem essa música, né? Cara, conhece também essa não, Saulo? Vamos buscar ela lá, tu é bom de buscar essas coisas, sabe, vivendo em guerra, nada e ninguém. Pô, gente, meu irmão, essa música marcou a minha vida no início da minha caminhada cristã. Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração e o meu louvor. Eu vou rasgar os céus, então eu voarei como uma águia até o monte de Deus. Eu vou subir, amém? A palavra que a gente acabou de dizer, eu nem completei. Pega a serpente e leva e sobe, irmão. Ela lá em cima, se ela não explodir, ela morre de morte, de sufocamento, porque ela não tem oxigênio. Mas você tem, amém? Recordar e viver significa que relembrar momentos passados, especialmente os felizes, é uma forma de reviver a alegria e as emoções daqueles instantes. Eu estava falando do irmão Wilson Santos, que não é o caso dele, mas o que ele fazia? Esse irmão que eu estou falando, porque também viveu uma realidade de mendigo.
ele pegava umas roupas e ele deixou separado num canto da casa depois de prosperar demais. Um homem de rua, agora era um homem de muita conquista. E ele fez, sabe esses lugares que dentro de algumas religiões faz um altar? Para dizer, e devoção, para um memorial. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma partezinha da casa dele e deixou as roupas que ele era da mendigância. E alguém falou, rapaz, por que você está fazendo isso? Você está querendo se lembrar do seu passado? Ele falou, exatamente, estou querendo só me lembrar a cada dia, porque tudo que eu conquistei aqui, nada se compara de onde Deus me tirou. Então não é riqueza, não são os carros, não são o poder que eu tenho, é a graça e o poder da restauração que fez na minha vida. Nunca se esqueça, nós hoje somos filhos com uma mentalidade escrava. Deus não está nos prosperando mais, nos dando dinheiro e riqueza, porque nós nos perderemos às vezes por causa do amor ao dinheiro e não ao propósito do eterno. Porque na hora que eu e você estivermos prontos, Deus vai arregaçar, me perdoe a palavra, sabe, capeta eu não quero, eu não estou te perguntando se quer, rasgou ele no meio, fala, toma filho, agora você já é responsável, eu vou dar na sua mão para que você divida com meus irmãos. É sobre sempre compartilhar o pão e não reter o pão. Não é reter aquilo que Deus está te dando, mas compartilhe o que Deus está te dando em todas as esferas. Amém? Por isso que Jeremias capítulo 29, 11 diz, porque somente eu conheço os planos que determinei. Quem determinou? Diga Deus. A vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo. Deus não quer te causar uma dor e prejuízo sem propósito, irmão. E se vier, é para nos ensinar. Aquele irmão colocou aquilo lá para se lembrar, foi daqui que Deus me tirou. Ele me tirou do A para o B. Os coaches falam isso direto, né? Como que você sai dessa aqui e vai para lá? Sabe o que Deus fez? Sérgio, se você crê, eu vou tirar você do império das trevas e vou te transportar para o reino. Eu gosto mais dessa expressão. Nos tira do império. Como é que a gente botou lá no versículo, no folhetim? Não, o versículo ali está naquele marcador de Bíblia que a gente fez para o pessoal do resgate. Mas eu prefiro que ele nos... Acho que ele coloca, né? Está dizendo lá. Olha aí, por favor, e me fala já. Então, é um transporte. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino. Diga reino. Está vendo que não é império? No império você mata. Se você não fizer a vontade de alguém, mata. Domínio. Eu gosto mais da palavra, né? Do que domínio. É isso mesmo? A palavra é domínio, né? Que colocou. Ah, tá. É domínio e império, tá? Então, domínio e império. Eu prefiro mais ele nos resgatou do império do que domínio. Mas o império é um domínio. Reino não é domínio. Diga, reino não é domínio. Se você vê algum líder dessa igreja que domina você, ele está agindo no império. E você não é escravo. Diga, eu sou filho. Então, nenhum pastor, nenhum líder dessa casa, nenhum irmão mais velho pode dominar você. Nunca foi o propósito de Deus. Deus falou para o homem, lá no Éden, que ele dominaria todas as coisas, menos uma coisa, o outro homem. E a gente está repetindo essa história há anos e anos e anos na igreja. Fazedores de trabalho. Se você faz, você tem o meu agrado. Se você não faz, corta. Eu sei que eu vou dar muita munição, mas eu prefiro. Tem gente que se fizer um ensaio e você não vier, você está fora. Fora da escala. Corta a cabeça porque vacilou. Eu só espero que nós sejamos responsivos naquilo que a gente precisa fazer. E não dominado por ninguém, e por medo e por pavor. Eu faço porque eu escolhi. Se é que você quer ser um escravo, é um escravo livre, amém? Que fura a orelha e diz assim, eu já posso ir, mas eu prefiro ficar. Amém? Então, qual é a mensagem central? Fique de pé, por favor. Diga comigo. A mensagem central. Isso aqui é minhas palavras, tá bom, gente? Ao meu e o seu coração.
É a identidade do cristão. Diga comigo, a identidade do cristão. Eu vou falar bem de calma, devagar, para que você entenda e se aproprie dessa verdade. Diga a identidade do cristão. Diga a minha identidade. Não se constrói. Diga não se constrói. Se recebe. A minha identidade, a sua identidade. Entenda isso com maturidade, por favor. Ainda que ela esteja sendo construída, mas não é porque você está fazendo um conjuntinho de coisas agora se construiu. Não, irmão. Desde que Deus te arrancou do império e te plantou no reino, você já recebeu uma nova identidade que está em Cristo. Não é a sua identidade, é a identidade de Cristo em mim, da nova criatura, da nova vida que eu tenho nele, amém? Então a identidade do cristão, ela não está sendo construída, ela está sendo recebida. E aqui, quem está em Cristo, a Bíblia diz, é nova? Diga livre e filho vencedor. Diga nova criatura, livre e filho vencedor. Feche os seus olhos, por favor.